Queridos, nós estamos aqui agora nessa tarde com muita alegria, recebendo no nosso programa o pastor Raiker. Pastor, muito obrigado. É uma honra para nós receber o Senhor. Minha. Pastor Raiker, ele é pastor da Primeira Igreja Batista de Belém, do Pará, uma igreja centenária. Pastor, seja muito bem-vindo. Privilégio, uma honra estarmos juntos aqui. Esperamos cooperar de alguma forma com a audiência e com aqueles que nos ouvem. Amém, pastor. Muito obrigado. Pastor, nosso programa se chama Vida com Deus, né? Para o senhor, o que é o mais importante para alguém ter essa vida com Deus? O quê? A primeiríssima promessa do Novo Testamento, Mateus 1:21, primeira promessa, diz assim: Ele, Jesus, ele será chamado Jesus. Por que razão? Porque ele salvará o seu povo, não para ir para o céu, mas dos seus pecados. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, a vida com Deus, uma vez que nós somos salvos, e a salvação é monergística, é Deus que nos salva, mas a santificação é um processo sinergista, nós trabalhamos juntos com o Espírito Santo. Essa santificação, esta vida com Deus, santificação é a vida com Deus. Ser de santos, nós somos chamados a ser santos, a viver com Deus, é uma vida de vitória sobre o pecado. Ele será chamado Jesus porque nos salvará do pecado. Então há uma infinidade de pecados que nós precisamos ser salvos deles, ser tirados desses pecados. Jesus, lá no Sermão do Monte, fala algumas coisas, alguns desses pecados da nova aliança, diferente da antiga aliança. Por exemplo, ele diz que na antiga aliança, ouvistes o que foi dito, não matarás. Mas eu, porém, vos digo, você não é para se irar, você não é para se aborrecer com seu irmão. Então, eu, como cristão, para ter uma vida com Deus, eu vou, nos próximos meses ou anos da minha caminhada cristã, trabalhar de tal forma que eu vou vencer a ira. Então, é injustificável um crente com 2, 3, 10, 20 anos se irando, se aborrecendo. Eu sou chamado para ser salvo deste pecado. Eu sou chamado para ser arrancado. O que é ser salvo de alguma coisa? Imagine alguém que cai na água, você está em grande navio, alguém cai na água. E aí então, socorro. E a pessoa lança a boia, eu me agarro na boia e eu sou salvo. Eu sou salvo da água para a segurança do navio. Ser salvo do pecado é ser tirado do pecado. Repito, e há uma infinidade de pecados que eu preciso ser salvo na minha caminhada. Jesus dá um outro exemplo. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, ele eleva a barra na nova aliança para um patamar mais alto. Aquele que olhar com uma intenção impura a uma mulher já adulterou. Então eu sou chamado nos próximos anos, quando eu sou salvo, quando eu aceito a Cristo como meu Salvador e Senhor, a trabalhar para que eu vença. Isso é um desafio enorme. A quantidade de crentes na minha igreja, em todas as igrejas, atolados na pornografia é gigantesca. É um problema epidêmico. Infelizmente, não só com crentes, mas muitos pastores. Eu me lembro de um pastor onde eu fui membro, lá nos Estados Unidos, que houve um escândalo na igreja por causa disso. Ele foi demitido da igreja. Então, eu sou salvo, repito, pastor Cláudio, desses pecados. Jesus, andar com Deus, é o caminhar rumo à santificação. Isso é andar com Deus. É um processo, muitas das vezes, pastor Cláudio, dolorido, difícil, mas é um processo com cada dia o seu mal. Eu sou chamado a ser vigilante e a caminhar. Por exemplo, quer ver uma outra? A gente falou em não se irar ou não se aborrecer, que é um grande desafio. Né? Não ser lascivo é um outro grande desafio. Olha um outro. A nova aliança diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Por que a gente leva a sério não matarás, não adulterarás? Ninguém pensaria em não cumprir, mas o mesmo Deus que diz, não adulterarás, ele diz, alegrai-vos, é um comando. É um comando. Então o crente não é para estar de mau humor, cabisbaixo, depressivo. Não, ele é para estar alegre no Senhor. Eu posso demorar a chegar lá,
Pastor, pode ser que eu demore 1, 2, 3 anos, mas a tua palavra diz que é para eu me alegrar em ti. Bateu um carro, louvado seja Deus. Tive uma notícia ruim, louvado seja Deus. O que acontecer comigo, venha o que vier, eu tenho que me alegrar no Senhor, porque o comando do Senhor diz que é para eu me alegrar nele, não das circunstâncias. Então aí tem 3 exemplos de vida com Deus, que eu estou sendo salvo dos meus pecados e cumprindo os comandos do Senhor para ser um crente santificado, andando, avançando, me tornando parecido com Jesus. Viver a vida com Deus é crescentemente, é mais e mais me tornar parecido com Jesus. A beleza de Jesus em mim, o caráter de Cristo sendo impresso em mim. Repito, isto não é um processo imediato, pastor Cláudio. Isso pode demorar. Na esmagadora maioria das vezes, isso é um processo lento e difícil. Os crentes primitivos, pastor Cláudio, na igreja do 3º, 4º século, tinha uma dança chamada tripúdium, que eles entrelaçavam as mãos assim em linha e davam 3 passos para frente e 1 para trás, ilustrando a vida cristã, que é de avanço, mas com alguns retrocessos, mas mesmo assim é um avanço, 3 à frente e 1 atrás. Então, nós somos chamados, vida com Deus é um chamado à santidade, a que eu vença os meus pecados, a que eu avance e para que eu me torne mais e mais parecido com Jesus. Isso é vida com Deus. Que bênção. Muito obrigado, né? Como eu aprendi aqui nessa tarde. Muito obrigado. Deus abençoe o senhor. Sua participação aqui no programa foi essencial para nós. Glória a Deus. Que você, querido ouvinte, seja desafiado por Deus a viver esse nível de vida aqui com Deus que o pastor Hiker nos trouxe nessa tarde. Daqui a pouquinho, ao final do programa, o pastor também estará orando, abençoando a sua casa e a sua vida.